Casa Branca já disse que a paciência está se esgotando com a Venezuela e os Estados Unidos cobram transparência nas informações. Dá para aguardar a qualquer momento a divulgação da totalidade da apuração das atas eleitorais na Venezuela? Ou é melhor esperar sentado, sem nenhuma pressa e com muita paciência? Olha, Tardamon, em primeiro lugar, não precisa se desculpar, enfim, eu entendo que, enfim, a imprensa tem o seu ritmo e é assim mesmo, então não foi nenhum problema esperar, não. Bom, respondendo à sua pergunta, né, olha, digamos, o quanto antes essa divulgação for feita, tanto em termos do conflito interno que a Venezuela vive, que agora encontra-se mais uma vez em um momento bastante agudo, como do ponto de vista da sua inserção no mundo, das suas relações internacionais, melhor. Né? Quando isso vai ser feito, difícil dizer, mas nesse sentido a posição do governo brasileiro me parece estratégica. Né? Até ecoando alguns comentários anteriores, né? Eu diria que se tem 3 pessoas que podem mediar hoje, 3 chefes de Estado que podem realmente mediar esse conflito no plano internacional, são mesmo Andrés Manuel López Obrador do México, Gustavo Petro da Colômbia e Lula aqui no Brasil. Então, nesse sentido, digamos, as declarações do Lula, as pessoas podem gostar delas ou não, mas devem ser entendidas dessa maneira, como cálculo estratégico. Então, ele tem um jogo de morde-a-sopra aí. Isso também envolve os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, veja bem, é claro que eles vão adotar um tom muito mais duro contra o governo venezuelano do que o tom do Lula. Mas o fato de que Lula e Biden conversaram ontem, por pelo menos 40 minutos sobre o tema, é indício de que há uma concertação entre os dois lados. E isso é fundamental. É o que faltou na conjuntura, por exemplo, de 17 a 19, que foi dar lá na autoproclamação do Guaidó, etc. Você tinha o Trump nos Estados Unidos, Macri na Argentina e Temer, depois Bolsonaro no Brasil. Portanto, um conjunto de governos hostis que só isolou a Venezuela e só contribuiu para extremar as posições internamente. Né? Agora, você tem no Brasil, na Colômbia e no México, governos de centro-esquerda com canais de diálogo abertos com a Venezuela e, ao mesmo tempo, um governo americano democrata que não é, obviamente, simpático à Venezuela, muito pelo contrário, mas que tem uma abordagem, por razões geopolíticas que envolvem, inclusive, a guerra na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, como nós comentamos aqui na segunda, diferente daquela que tinha Trump. Então, assim, se é possível ter alguma esperança de abertura, ou reabertura de canais de diálogo entre o governo e as oposições venezuelanas, ela passa por essa concertação internacional. E as atas se tornaram um elemento estratégico nessa negociação. E, professor, aproveito uma pequena pausa, só pedir para quem nos acompanha, se estiver de acordo, claro, deixar o seu like, curtir aqui, estamos perto de atingir mais uma meta aqui na transmissão de hoje. Professor, o presidente Nicolás Maduro pediu à Suprema Corte da Venezuela que conduza uma auditoria da eleição presidencial. Mas, sabendo que o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano e o Conselho Nacional Eleitoral são alinhados ao presidente e que a líder da oposição, Maria Corina Machado, foi inabilitada para ocupar cargos públicos por 15 anos em uma decisão justamente do órgão, pergunto, dá para confiar na imparcialidade dessa auditoria? O problema na Venezuela hoje é justamente, e não é de hoje, é justamente esse. Ninguém confia em ninguém. Para que os ouvintes tenham uma ideia, a última eleição na Venezuela, em que o derrotado reconheceu a vitória do vencedor, foi em 2012. Foi em outubro de 2012. Foi a última eleição disputada pelo ex-presidente Hugo Chávez, que viria a falecer meses depois. E de lá para cá, 2013, 18, e também as legislativas de 15 e de 21, no caso de 15 vencida pela oposição, nenhum dos lados reconheceu. É um cenário, vejam só, né? O que se costuma dizer, né? Devem ter já ouvido aquele bordão, na democracia você tem adversários, mas não tem inimigos, né?
No caso da Venezuela, ambos lados se veem como inimigos. E aí não tem concertação possível. É desse cenário de impasse que tanto tem custado ao país que a Venezuela tem que sair. Né? Ou seja, Maduro precisaria perceber, né, que o chavismo não tem mais, faz tempo, aquela maioria avassaladora que tinha no passado, na época de Chávez. Por vários motivos, pela crise econômica, pela própria morte de Chávez e, enfim, por fato de a liderança de Maduro não ser consensual como era dele, mas ainda é uma força, obviamente, para além de ter o poder de Estado, sobretudo militar, nas mãos, tem ainda uma base popular importante. Né? Eu faço questão de frisar isso. Por outro lado, a oposição também não pode achar que agora ela se tornou uma maioria de 70%, 80%, como eles dizem, e que pode investir numa via insurreicional apostando em algum racha na cúpula das Forças Armadas. Isso não deu certo em 17, 19. Não é agora que vai dar, ou seja, a saída precisa ser por algum tipo de pacto. Né? É a única coisa razoável. O problema é que a razoabilidade está passando longe desse país há 10 anos. Né? Então, não, é pouco provável que a auditoria da Suprema Corte venezuelana seja minimamente aceitável para o outro lado. Né? A questão é justamente, então, você vai precisar de instâncias internacionais que ajudem a mediar, mas que ajudem a mediar, que não tomem, como foi o caso do Grupo de Lima, por exemplo, no passado, um lado e diga, não, este governo é ilegítimo. Né? Tem que justamente fazer o que o governo brasileiro está tentando fazer. Professor, e o Centro Carter, que é um órgão de monitoramento internacional, né, que acompanhou a eleição de domingo como observador, o Centro Carter atestou que a eleição não atendeu aos padrões internacionais de integridade e não pode ser considerada democrática e que a autoridade eleitoral demonstrou claro viés em favor do atual presidente, Nicolás Maduro. E aí pergunta ao senhor, dá para acreditar na imparcialidade também do Centro Carter? Ou na imparcialidade da Organização dos Estados Americanos, que também não reconhece o resultado da eleição? Olha, eu colocaria Centro Carter e OEA em lugares diferentes. Eu diria que em política, sobretudo em cenários altamente polarizados, ninguém é muito imparcial não, viu, Tardan? Mas o Centro Carter é um centro muito respeitado. Inclusive, ele atestou a contragosto da oposição venezuelana, todas as eleições que o Chávez concorreu, ele atestou como eleições legítimas, enfim. Né? E eu acho que várias das coisas que eles apontam ali são reais, ou seja, há um desequilíbrio, mesmo na imprensa brasileira, eu li artigos de pessoas historicamente simpáticas ao chavismo que falaram, olha, não dá para, antes da eleição ainda, dizer, olha, não dá para dizer que esse processo foi equilibrado, que houve paridade de forças. Não houve. Né? Esse viés existe mesmo. Né? A questão que está se discutindo agora para além de todo o desequilíbrio que houve durante todo o processo, se ainda assim houve ou não fraude. Essa é uma questão que o relatório do Centro Carter não responde, diz que não pode atestar, né, que a eleição não foi democrática, não seguiu padrões internacionais, e que eles não podem atestar a autenticidade dos resultados. Deixam ali, mais uma vez, o grande ponto de interrogação. Quanto à OEA, olha, a OEA, infelizmente, se desacreditou fortemente alguns anos atrás na Bolívia, quando, a pedido do governo boliviano, se dispôs a fazer uma auditoria nas eleições também contestadas, que o ex-presidente Evo Morales ganhou, depois soltou um relatório parcial que não estava combinado no meio do caminho, falando que a eleição havia sido irregular, sugerindo uma nova eleição, num momento muito tenso da crise, colaborando de maneira decisiva para que os militares dessem um ultimato a Evo Morales para sair do poder. Isso teve custos humanos terríveis, 36 pessoas morreram em novembro em 2 massacres na Bolívia, e ali a Secretaria-Geral da OEA, do Uruguai, Luiz Almagro, infelizmente se queimou. Eu até acho que agora eles têm tido um tom menos incisivo em relação à Venezuela do que tiveram em anos anteriores. Mas a reputação desse órgão, infelizmente, está um tanto quanto manchada. Né? Agora, o Centro Carter, como uma instituição da sociedade civil internacional, tem uma credibilidade acumulada e não é bom para o governo venezuelano, obviamente, que tenha saído esse relatório.